Olá, pessoal! Como eu disse para vocês na primeira aula, para nós começarmos o nosso filme, nós precisamos de uma história. E hoje eu vou falar um pouquinho de design de histórias. Então, como vai ser a sua história? Você tem que pensar em algumas perguntinhas. Você vai contar algo que aconteceu com você, que aconteceu com algum conhecido seu? Você vai usar uma história que já existe? Ou você vai inventar uma história? Onde é que ela vai se passar? O que você gostaria de contar com ela? Você quer contar uma coisa engraçada ou você quer passar uma lição, quer passar uma moral? Então, antes de você pegar seu lápis e escrever a sua história, você tem que pensar sobre o que ela vai ser, se ela vai ser inventada, se ela vai ser no mundo imaginário, se ela vai ser no mundo real. Lembra que esse é o momento de você soltar a sua imaginação. Você pode tanto falar do nosso mundo real, como pode falar de um mundo fantástico, com princesas, com dragões, pode inventar o que você quiser. Então, quando você pensa nesses elementos, você já pode começar a escrever a sua história. E para a nossa história ficar interessante, nós precisamos dos seguintes elementos: um personagem principal, que é o protagonista, e um antagonista. O antagonista é o malvado, né? Então, toda a história, ela sempre tem um mocinho e um bandido, certo? Pensa numa história aí, qualquer história que você pensou agora, lembrou? Tem o bonzinho e tem o bandido, né? Se não é uma pessoa, às vezes é um grupo de super-heróis e um grupo de malvados. Sempre vai ter o bem e o mal. E a boa história, ela vai te envolver a ponto de fazer você torcer pelo mocinho. Mas como é que a gente faz a nossa história ser uma boa história para a gente conseguir envolver a pessoa que está lendo a nossa história e, no nosso caso aqui, que vai estar assistindo o nosso filme? Aí é que entra o design da história. O design da nossa história, ele tem que seguir uma linha, né? Uma linha de pensamento, uma linha de escrita. Lembra que você, quando estava lá escrevendo na sua redação de português, a sua professora te ensinou que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão a sua redação? Né? Você tinha que escrever um parágrafo de introdução, alguns parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo de conclusão. Para a gente escrever a nossa história, vamos colocar mais alguns elementos. Observa aqui comigo: introdução, conflito, desenvolvimento, clímax, solução e desfecho. Mas como assim, professora? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou colocar isso na minha história? Lá no meu primeiro vídeo, eu usei para vocês a ideia da Chapeuzinho Vermelho. Vamos então usar de novo a história da Chapeuzinho, todo mundo já conhece, e vou exemplificar para vocês o que é cada elemento desses, tá? Na introdução, você apresenta a cena. Na Chapeuzinho Vermelho, lá na introdução, finge aí que é a casinha dela, você é apresentado aos personagens. A mãe da Chapeuzinho, a própria Chapeuzinho, você fica sabendo que existe uma vovó que está doente e você é apresentado à situação. A Chapeuzinho, ela precisa levar a comida lá para a vovó. É isso, né? Você entende que essa história que tem que se desenrolar. É uma menina que pegou a comida que a mãe fez, vai botar a comida lá na sua cestinha e vai levar a comida para a vovó. Mas a gente espera que aconteça alguma coisa errada. A gente não quer que simplesmente a menina vá até a casa da avó, entregue a comida e todos sejam felizes. A gente espera algo de interessante a acontecer nessa história. E aí é o que vem o segundo ponto, o conflito. Então, depois da introdução, a gente cria um conflito para aquela pessoa que está assistindo a nossa história achar interessante. Nesse caso, o conflito é um novo personagem que é a entrada do lobo, quando ele vira para Chapeuzinho e convence ela a desobedecer a mãe, dizendo para ela ir por outro caminho, por dentro da floresta, para ela cortar caminho e chegar mais rápido na casa da avó. Nesse conflito, a gente fica, ansioso ali, fica surpreso. O que vai acontecer?
Será que ela vai se perder na floresta? Será que ela vai cair numa armadilha? Será que vai acontecer? Daí, depois desse conflito, então, vem o desenvolvimento. Será que a Chapeuzinho vai criar asas, como vocês estão vendo aí nessa figura que eu encontrei na internet? Então, criou ali o conflito. Depois do conflito, a história ela vai se desenvolvendo um pouquinho. No caso da história clássica da Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho vai pela floresta, ela não cria asas, né? Seria divertidíssimo se isso acontecesse. Ela vai andando pela floresta, o lobo vai pelo caminho normal, chega mais rápido que ela, prende a vovó, se disfarça de vovó e aguarda a Chapeuzinho lá deitado, disfarçado de vovó. E aí, esse desenvolvimento da história, ela vai desenrolando a história e faz com que a gente aguarde a resolução do conflito gerado no início. Lembra do conflito? Quando ela bateu de frente com o lobo mau. A gente quer saber o que o lobo mau estava pretendendo quando ele desviou a Chapeuzinho do caminho dela. Então a gente agora está aguardando o clímax da nossa história, o ponto alto da nossa história. O ponto alto é quando a Chapeuzinho chega e começa a conversar com aquele lobo disfarçado de vovó. Que olhos grandes você tem? É para te ver melhor. Que orelhas grandes? É para te escutar melhor. E quando ela fala que boca grande, é para te comer, né? O lobo mau ele vai abocanhar, vai comer a Chapeuzinho. Então, esse é o clímax. É aquela hora, o suspense. Geralmente, o clímax já está perto do final da nossa história. E depois do clímax, temos a solução. E a solução ela é seguida do desfecho. Chega um caçador, chega ali na porta, ele chega bem na hora que o lobo mau vai devorar a Chapeuzinho. E o caçador ele salva a Chapeuzinho, mata o lobo mau, também salva a vovó que estava presa lá no armário. Então, observaram? Vamos relembrar. Introdução te apresenta os personagens, apresenta a história, o que vai se esperar da história. O conflito inicial, para o nosso espectador ficar interessado na nossa história. A gente desenvolve, mostra o clímax, que é aquela hora que a gente fica ali, gente, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Soluciona aquele clímax e dá o desfecho para a nossa história. Não precisa ser sempre um desfecho feliz, pode ser também um desfecho triste, um desfecho inesperado, né? Cada pessoa pode criar aí a sua história. Mas, professora, precisa ter todos esses elementos? Não, você pode suprimir, você pode retirar um desses elementos também, tá? Que eu estou dando um exemplo clássico do design de uma história clássica. Você pode pensar em vários filmes que são montados com esse design. Vamos falar agora sobre um outro assunto? É o tempo narrativo. O tempo que leva a nossa narrativa. Existem vários tempos, eu separei aqui 4. Então, aprendemos a contar a nossa história, mas agora a gente quer contar a nossa história como? No tempo linear, usando antecipação, usando a retrospectiva ou flashback, ou usando o tempo bifurcado. Vou dar exemplos, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Usei aqui estradas para a gente entender. Tempo linear, a gente já conhece. Foi esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Início, meio e fim, as coisas como elas realmente acontecem, tá? Começou, o sol nasceu de manhã, ficou quente à tarde, o sol se pôs. Linear, uma linha, aconteceu como as coisas acontecem. Por antecipação, antecipou, mostrou o futuro. Sabe aquele filme que você tá olhando, tá vendo o filme, daí do nada ele corta e passa uma cena
do futuro que ainda vai acontecer, depois ele volta para a cena de agora. Você fica meio perdido assim, meu Deus, já aconteceu. Mas tem filmes que sabem usar bem essa cena e aí você fica preso, querendo saber como é que eles vão chegar naquilo, naquele final, né? Então isso aí é uma narração por antecipação. E a de retrospectiva, professora? Quando relembra o passado. É aquele filme cheio de flashback, cheio de coisas que relembram o passado. E também podem ser bem interessantes. Para dar um exemplo para vocês, o livro Leite Derramado, do Chico Buarque, uma sugestão aí para quem nunca leu esse livro, ele começa contando de um homem que estava num leito de hospital, já no fim da sua vida, e é isso. Quando eu comecei a ler, eu pensei, será que esse livro vai ser bom? Um homem morrendo no hospital, tá para morrer, já acabou a história, gente. O que o livro vai ter mais? E aí o homem começa a contar a vida dele de trás para frente. Ele começa a relembrar o que ele fez ontem, o que ele fez semana passada, mês passado, ano passado. E aí a narrativa é de uma riqueza, gente, é tão interessante que você fica querendo saber o que ele fez quando jovem, para fechar a história na sua cabeça. Isso é muito legal, é muito genial, como o livro é escrito. O nome do livro é Leite Derramado, para quem quiser depois ler. Então, é um exemplo de narrativa com retrospectiva. E a última que eu trouxe para vocês é a narrativa bifurcada. Bifurcada é essa rua aí com dois caminhos. É aquele filme que você vê que tem um final, mas aí você, poxa, não gostei desse final. Aí você fica esperando e no final dos créditos tem outro final. Você não esperava por aquele final. Também tem isso. Você pode escrever dois finais. Um final feliz e um final triste. Um final que o bandido morre, um final que o bandido vira o bonzinho. Ó. Então, gente, a nossa imaginação, né, não tem limites. A gente pode inventar coisas assim, né, fora de série. E agora é a sua hora de criar. Vamos inventar a sua história? Já dei várias ideias, tá, gente? Então, podem criar a sua história. Quem tiver dúvidas, quiser uma ajuda, pode me mandar um e-mail, tá aí meu e-mail, anasiqueira001@rioeduca.net, e tá aí meu telefone, pode me mandar um zap também, 966530846. Tá bom, gente? E na próxima aula a gente vai fazer o storyboard. A gente vai começar a desenhar essa história, tá bom? Então, até a próxima aula.